Olá pessoal, meu nome é Geraldo Donizete Lúcio, residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou técnico em agropecuária, economista, teólogo, hein? Especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos e sou pastor do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte, Ministério Voz da Verdade CN, Centro-Norte, com sede em Cuiabá, Mato Grosso, e a partir de Cuiabá nós temos várias igrejas no centro-oeste do Brasil e na região norte e algumas outras regiões também. Sou o segundo vice-presidente do Ministério Voz da Verdade e pastor auxiliar da igreja sede. Nós vamos estar trazendo aqui uma videoaula ou uma pequena mensagem também, como queira, tá? Eu prefiro falar videoaula porque a gente vai trazer alguns ensinamentos sobre Jesus revelando Deus e Deus revelado em Jesus. Esse Jesus revelando Deus é o Jesus que nós conhecemos, né, que esteve aqui há mais de 2000 anos atrás no ministério do reino, no seu ministério de 3 anos, a partir dos 30 anos de idade, arrebanhando aí alguns discípulos que viraram apóstolos, e a partir dele o evangelho do reino vem sendo pregado e chegou até nós. E Deus revelado em Jesus é porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. O plano de Deus para a salvação da humanidade foi esse. Jesus nascendo de uma semente. Ele havia falado lá no Éden sobre isso. O que ele falou no Éden? Que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aí Jesus nasce. Né? Então vamos entender que Jesus é o nosso Deus. Um Deus com um nome oculto no Velho Testamento e que foi revelado no Novo Testamento. Então o nome dele no Velho Testamento nós não conhecemos o nome. Né? Aí tinha alguns dos atributos de Deus. Quais eram os atributos de Deus? Que pode nos ajudar na nossa busca por como é Deus e quem é Deus. Por exemplo, Elohim. Quando eles falavam Elohim, Elohim, estava querendo dizer que Deus é o Deus forte, Deus divino. Adonai, Senhor, indicando uma relação de mestre para com o servo. Adonai quer dizer Senhor e mestre. El Elyon, o mais alto, o mais forte. Tudo isso com base bíblica, tá? Principalmente em Gênesis. El Roi, o forte que enxerga. El Shaddai, essa palavra muito conhecida. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. El Olam, eterno Deus. Yahvé, Senhor, eu sou, significando o Deus eterno autoexistente, o eu sou. Então nós temos aí atributos de Deus, mas o nome mesmo não havia sido revelado. Então Jesus revelando Deus, Deus revelado em Jesus, e o Jesus que é o Deus conosco, que está conosco até nos dias de hoje. E para entendermos melhor Jesus revelando Deus e Deus revelado em Jesus, o nosso texto áureo, o texto básico da aula de hoje ou da mensagem de hoje, está em Juízes capítulo 13, que aborda, nesse texto, a história de Sansão, cujo nome também significa homem do sol. É o significado do nome Sansão. Era um nazareno, Sansão, dotado de extraordinária força, impelida pelo Espírito de Deus. Era um dos juízes bíblicos, cuja história está descrita no livro dos Juízes, capítulo 13, e também o Novo Testamento cita, em Hebreus capítulo 11, versículo 32, diz lá: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, olha o nome dele aí, e de Jefeté, de Davi, e de Samuel e dos profetas. Então Sansão é citado em Hebreus.
E Sansão, para nós que conhecemos a palavra, e você já deve ter ouvido falar também, que foi considerado o homem mais forte da Bíblia, o homem, que Deus chamou para libertar o povo de Israel que vivia dominado pelos filisteus. Deus precisava de um libertador, aí chamou Sansão de uma forma extraordinária. Ele era o nazireu de Deus, ou nazareno, de Deus. Assim como Jesus, assim como o profeta Samuel, que também foi um que foi nazireu de Deus, e assim nós tivemos alguns personagens na Bíblia que eram nazireu de Deus, inclusive Jesus. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. Isso datado por volta de 1200 anos antes de Cristo. Um bom tempo, né? Olha a história aí. Vamos ler bem rápido. Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Esse 40 anos é um período também muito histórico na Bíblia, é um período que se repete, né? Aconteceu no Egito, aconteceu no deserto, acontece aqui com Sansão, lá com Gideão acontece também. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Aqui não cita o nome da esposa de Manoá, mas cita Manoá, que era um homem de Deus, né? E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Esse episódio de ser estéril e conceber aconteceu em vários episódios na Bíblia. Aconteceu com Sara, que era Saraí ainda, depois mudou o nome para Sara, e aqui acontece com a esposa de Manoá. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Era um processo, Ia iniciar, ia começar a livrar. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beberás vinho nem bebida forte, ou não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até ao dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Interessante também esse versículo 8, que Manoá estava preocupado com a forma de criar o seu filho, tipo de alimentos, procedimento, e isso nos remete hoje a nós que somos pais e até avós, como devemos criar nossos filhos, E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse: És tu aquele homem que falou a essa mulher? E disse: Eu sou. Essa palavra eu sou também é muito interessante na Bíblia, Lá no Novo Testamento, Jesus ele traz para si essa prerrogativa do eu sou. E quando Moisés pergunta para Deus qual era o seu nome, ele diz: Diga ao povo que eu sou. Eu sou o que sou.
Vamos lá. Versículo 12. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, na qual será o modo de viver e o serviço do menino. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ele estava preocupado ainda com as atribuições desse menino, como é que esse menino vai viver, como é que ele vai se alimentar. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela, de tudo que procede da videira. Ele repete tudo que ele falou para a mulher, ele repete para Manoá, porque Manoá queria essa confirmação, né? De tudo quando procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa alguma comerá. Tudo quanto te tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Outro parênteses aqui. Toda vez que aparece um anjo do Senhor, com essa prerrogativa, anjo do Senhor, o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor apareceu. É uma teofania. O que quer dizer teofania? É o próprio Deus. Sempre quando a Bíblia cita o anjo do Senhor, é o próprio Deus que está aparecendo. Quer a confirmação disso? Vamos lá então. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe diz: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Essa palavra, visto que é maravilhoso, ele estava falando que o nome dele é maravilhoso. Aqui em Juízes, nós vamos ver outras referências bíblicas no decorrer desta videoaula, que essa palavra maravilhoso ela vai aparecer mais uma vez. Vamos lá. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando-os, Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar do céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos, ou sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, teofania, o próprio Deus. Versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Temos visto o próprio Deus. Olha que revelação que está nessa palavra. O próprio Deus aparecendo para Manoá e para sua mulher, transfigurado num anjo. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mataria, nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e Estaol. A história de Sansão é uma história fantástica. Eu tenho uma outra videoaula, uma mensagem que eu vou estar abordando aqui, que diz assim o tema. Presta atenção no tema para você depois acessar aqui no meu canal de YouTube. Tá? Você anda em ciclo ou você anda em círculo? Se você anda em ciclo, você tem um processo na sua vida. Se você anda em círculo, você roda e não sai do lugar. E nessa lição eu abordo o povo de Israel e faço uma abordagem também de Sansão, que estava andando em ciclo, de repente ele caiu. Quando ele estava andando em ciclo e tinha um propósito na vida dele de começar a livrar o povo dele, o povo de Israel, das mãos dos filisteus, ele fez grandes obras. Matou um leão com a mão desarmada, matou 1000 homens com uma queixada de leão,
Entre 300 raposas ele fez uma grande queimada, e assim ele foi cumprindo com o ministério dele. De repente ele conheceu Dalila, sua esposa, e nós sabemos a história. Pecou, né, revelou o segredo dele, que estava no cabelo, mas aqui diz que de quando em quando o Espírito do Senhor impelia sobre Sansão, mas como ele era um nazireu de Deus, não podia cortar o cabelo. E ele revelou o segredo, perdeu toda a força, foi prisioneiro, ficou cego e passou a andar em círculo no moinho não, no engenho, trabalhando no engenho como escravo. E depois ele teve a oportunidade de dar a volta por cima, viu uma janela aberta, viu o céu aberto, pediu perdão para Deus e falou: Senhor, que morra eu juntamente com os filisteus, mas renova minha força, renova-me mais uma vez, mesmo que eu tenha que morrer com os filisteus. E ele derrubou todo o templo, que havia uma grande festa, e ele estava servindo de bobo da corte, de palhaço, né? Que estava caído. Mas Deus renovou a força dele, e naquele episódio, está escrito em Juízes, diz que Sansão matou mais homens com a morte dele do que em vida. Mas esse não é o foco agora da lição. Será que daí surgiu uma confusão quando o anjo vem e fala que o nome de Jesus é maravilhoso? Por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Na verdade, Deus não é Deus de confusão. Nunca foi. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se há dúvida e confusão, Deus vai resolver. Deus chega e resolve. A história, o processo dessa história vai nos revelar coisas, e eu vou revelar algumas coisas aqui. Na verdade, não vou revelar, vou mostrar o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus já é uma palavra revelada. Amém? Bem, embora Deus não seja um Deus de confusão, Jesus fez coisas incríveis, mas ainda há muita confusão sobre quem ele é e qual a sua missão na terra. E eu entendo que Jesus é o próprio Deus, né? Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo. A igreja que Deus resgatou, redimiu com seu próprio sangue. Como é que Deus vai redimir a igreja com seu próprio sangue se Deus não tem sangue? Em Jesus ele teve sangue. Então, para a gente entender isso, nós temos que entender as naturezas que há em Jesus. Uma natureza 100% humana e uma natureza 100% divina. Ele teve um momento que ele mesmo fala, né? Algumas palavras aqui eu vou citar. Mostra-me o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Ele está trazendo para ele, né, essa responsabilidade que ele é o próprio Pai, ele é o próprio Deus. Estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não tendes me conhecido? Quando Felipe pergunta, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele era um judeu, e o judeu queria isso, né? Queria saber onde está o Pai. E Jesus falou, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não tendes me conhecido? As obras que eu não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que realiza essas obras. Tá? Tomé reconheceu Jesus, ele estava numa incredulidade, né? E quando ele caiu em si, ele falou, Senhor meu e Deus meu. E assim outras palavras que mostram Jesus como sendo o próprio Deus. O próprio Jesus falou, todo o poder é me dado, todo o poder o Pai me deu, na terra como no céu. Na terra e no céu eu tenho todo o poder de Deus. Se ele tem todo o poder de Deus na terra e no céu, então se Deus está no céu e Jesus na terra, alguém está vazio, né? Então, bom, vamos lá. Deus fez o seu plano conhecido antes mesmo de acontecer. Ele revelou quem Jesus é. E porque viria ao mundo com antecedência para todos sabermos que era verdade. Então essa revelação de Jesus, sendo Deus, ela veio desde o Éden. Quando Adão e Eva pecou, Deus já lançou ali palavras de profecias e palavras boas.
Qual a palavra boa? Que da semente da mulher nasceria aquele que ia pisar sobre a cabeça da serpente, que foi o segundo Adão. O primeiro Adão pecou e o segundo, mesmo com tentações. Eu falei no outro vídeo, que é interessante você assistir também, sobre a batalha da adoração, em que Jesus foi tentado como Adão, talvez até pior que Adão. Uma forma mais agressiva que o diabo usou com Jesus, mas Jesus não caiu em tentação, porque ele é o próprio Deus. Muito antes de Jesus nascer, Isaías profetizou sobre ele. Então, o início do ministério profético de Isaías está situado em 754 anos antes de Cristo, ou seja, 446 anos depois de Sansão. Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, apresenta Jesus em 4 títulos que explicam quem ele realmente é. 4 títulos, porém, títulos reveladores. Vamos lá? Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, e o seu nome será maravilhoso. Olha o maravilhoso aí lá de Juízes 13. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Maravilhoso. É o maravilhoso que foi citado por ele mesmo, pelo anjo do Senhor, pelo Deus. Vimos a Deus, né? A mulher de Manoá falou. E Manoá também. Em Juízes capítulo 13, versículo 18, diz lá: E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso. Isaías fala sobre isso depois. Conselheiro, Jesus veio para ser aquele que nos ensina, nos aconselha. Ao longo do seu ministério, o ministério de Jesus durou apenas 3 anos. Tá? E nesses 3 anos ele trouxe uma mensagem para o povo que chegou até nós e trouxe um ensinamento para os discípulos. Então ele fez discípulos e acalentou a multidão, resolveu os problemas da multidão, mas com os discípulos ele fez um tratamento especial, tentando transferir tudo aquilo que ele tinha que transferir dele mesmo, para que os discípulos pudessem fazer muito mais do que ele fez. Jesus deu vários ensinamentos, muito importante, e mostrou o caminho para uma vida com Deus. Jesus é o nosso grande conselheiro que guia a vida de todos que creem nele. Então, o conselheiro veio para nos ensinar e para nos aconselhar. Deus forte. Jesus é Deus. Olha aí, Deus forte. Ele é forte e poderoso. Né? Uma outra prerrogativa e característica e atributo de Deus, que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, onipotente e onipresente. São atributos que é só dele. Ninguém tem esses atributos, nem o diabo não tem. Ah, não tem, ninguém tem, ninguém pode ter esses atributos, somente Deus. Jesus é Deus em todo, ele tem todo o poder e toda a autoridade de Deus, porque ele é Deus, Deus forte, né? Jesus é Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade, tem toda a autoridade. Essa é uma grande maravilha. Deus, em todo o seu tempo, nos ama tanto que veio e sofreu conosco. O próprio Deus levou os nossos pecados na cruz. O próprio Deus, Deus em Cristo, para reconciliar o mundo consigo. Então, o próprio Deus carregando a cruz. Mas Deus decidiu vir à terra como um homem para nos salvar. Paulo fala, né, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo. Ele era Deus e ele não veio
com a glória de rei. Ele só não abriu mão do poder dele, né? Mas a glória do rei, ele veio muito humilde. Vamos lá. Alguns versículos que nos mostram a divindade de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, versículo 1 a 13. Aquele que é a palavra, o verbo, né? Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João também, capítulo 1, versículo 14. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob seus ombros, seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É o que nós estamos, os títulos que nós estamos abordando aqui. E a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse aqui também a gente vai falar um pouquinho ali na frente sobre isso. Deus, Jesus é Deus conosco. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha aí, toda a plenitude da divindade corporalmente estava em Jesus. Então, se toda a plenitude estava nele, não sobrou plenitude da divindade para ninguém. Então, aqui mostra a divindade de Jesus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que vos direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, o eu sou, me enviou a vós. Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha aí, Jesus falando que eu sou, o mesmo eu sou lá que Deus fala a Moisés. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha aí. Ele falou para Felipe que ele é o Pai. Né? Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Mais versículos aí da divindade, que mostra a divindade de Jesus. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu que Jesus era o Senhor e que Jesus era o próprio Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha aí, esse é o nosso Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exalta o seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Sentou à destra de Deus, sentou à direita da majestade. E tem um nome que é sobre todos os nomes, né, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo
e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É um versículo fantástico que eu amo esse versículo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Será que Deus tem sangue? Não tem, mas em Jesus ele tinha sangue. Bom, vamos lá. Depois de ter trazido alguns versículos que mostram a divindade de Jesus, nós continuamos lá em Isaías 9:6. Pai da eternidade. Jesus é o Pai eterno. Jesus é eterno. Já estava com Deus e, está aqui Isaías profetizando que ele é o Pai da eternidade. Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos lá. Ele é Deus, não tem princípio nem fim. Ele fala em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando morreu, a morte não o conseguiu manter, porque ele era mais forte. Jesus ressuscitou e viveu para sempre, vive para sempre. Assim como Jesus é eterno, ele dá a vida eterna a todos que creem nele e o amam. Você ama Jesus? Eu amo. Ele dá a vida para você eterna. E príncipe da paz. Jesus veio para restaurar nosso relacionamento com Deus. Príncipe da paz. Quando pecamos, tornamos-nos inimigos de Deus, separados dele. Mas através do seu sacrifício na cruz, Jesus nos oferece perdão, reconciliação com Deus. Príncipe da paz, porque ele veio para nos dar a paz. A paz como um rio que desce suavemente ao encontro do mar. Assim podemos ter paz com Deus e paz em nossas vidas. Viver em paz, tá? Ter graça, viver na graça e na paz. Resumindo, Isaías 9:6. Jesus é Deus vindo ao mundo para quê? Para buscar, para salvar, para perdoar, para ensinar e dar a vida eterna. Buscar, salvar os que se haviam perdido, perdoar, nos dar o perdão através do sacrifício na cruz, ensinar e dar a vida eterna. Dentro desse resumo, nós temos tudo que Jesus pode nos dar. Jesus é Emmanuel. Jesus é o Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz lá: Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Isaías profetizou isso também há muitos anos antes de Cristo nascer. Depois, em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberás e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha aqui Mateus escrevendo, e ali Jesus, no capítulo 1, ele estava chegando, estava para ser gerado e para nascer, tá? Jesus é o Emmanuel, Jesus é o Deus conosco. Nosso Deus não é um Deus distante, que fica afastado de nós, sem se interessar com a nossa situação. Ele também não é um Deus ruim, que fica de olho em nós só para nos castigar e fazer mal. Deus é bom o tempo todo, porque o tempo todo Deus é bom. Deus está por perto, no tempo certo. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio a essa pandemia de Covid-19, coronavírus, Deus é bom o tempo todo. Deus está por perto, o tempo todo, no tempo certo, o tempo de Deus, o tempo dele. E ele é um Deus que tem um controle das coisas. Desde a criação do mundo, ele se mostrou presente, porque ele é o Emmanuel. Jesus é o Deus conosco, desde a criação do mundo.
Ao longo de toda a história, ele se revelou à humanidade de várias maneiras. No Monte Sinai, com Moisés, numa sarça que não se queimava primeiro, e depois, por vários outros episódios, junto com Moisés, ele se revelava à humanidade através de Moisés. No tabernáculo, primeiro no tabernáculo, depois no templo, em milagres, em profecias, na natureza, na lua, no sol, nas montanhas, nas árvores, nos animais, nos pássaros, nas águas, Enfim, na natureza, Deus ele se revela à humanidade. Deus nunca abandonou a humanidade, nunca nos abandonou. Mas a sua maior revelação ainda estava por vir. E qual que era a maior revelação? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz lá: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aí tem uma versão que fala assim: tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Então, a revelação está aqui, a última revelação, que Deus vem para nos dar mensagens e ensinamento através de Jesus. E o escritor aos Hebreus, que eu acho particularmente que é o apóstolo Paulo, mas tem muitas discordâncias sobre isso. Mas o escritor em Hebreus, ele revela isso. É uma palavra revelada do Velho Testamento para o Novo Testamento. Emmanuel significa que Deus estava presente. Significa Deus conosco, Deus estava presente. Deus veio à Terra e se tornou um homem chamado Jesus. Ele nasceu, cresceu, aprendeu uma profissão e viveu como qualquer um de nós. Passando por alegria, sofrimento, tentações, trabalhou como carpinteiro. E em Jesus nós vemos Deus se identificando conosco, com a humanidade, com o homem. Jesus entende nossas dificuldades e necessidades, porque ele também passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas provas, pelas mesmas coisas. Em Jesus nós vemos Deus também se identificando, porque Jesus entende as nossas dificuldades e necessidades, porque ele passou por essas mesma coisa. É interessante reafirmar isso, porque ele foi 100% homem. Como homem, imagina a necessidade fisiológica que nós temos. Ele teve também e fez. Então ele era 100% homem e 100% Deus. E é interessante que ele tinha que cumprir o ministério dele sendo homem, para que pudesse aniquilar o efeito do pecado do homem no Éden e pudesse pisar na cabeça da serpente, sendo homem. Deus se sujeitou às regras que tinha criado para nós. Então ele fez regras, lançou-as no jardim do Éden, e depois em Jesus ele veio e sujeitou as mesmas regras. Jesus também nos mostrou o caráter de Deus. Qual que é o caráter de Deus? Aquele que ele havia soprado em Adão, lá no Éden. Infelizmente Adão pecou, mas quando ele sopra na narina de Adão o sopro da vida e dá vida, formou do pó, depois diz que Deus criou, depois formou Adão. Aí formou o caráter de Adão. Ele ensina com amor, ensinava com amor, cuidava dos necessitados, curava os doentes, perdoava os pecados. Jesus revelou toda a bondade e sabedoria de Deus de uma forma que nós podemos entender. Em sua humanidade, Jesus manifestou a glória de Deus. O Espírito Santo está em nós. Então é interessante, já que nós falamos de Jesus sendo Deus, sendo Pai, a gente entender um pouquinho qual que é a figura do Espírito Santo nessa história. Mas é interessante que o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Jesus, e está em nós. Mas Jesus voltou para o céu. Quando ele morre, é crucificado, morre e foi enterrado. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Mas ele não ficou aqui na terra para nos ensinar mais de Deus. Ele ensinou durante 3 anos e depois voltou.
Em vez disso, ele enviou o Espírito Santo para estar ainda mais próximo de nós. O Espírito Santo é Deus se revelando dentro de nós. Então ele fala assim: "Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Eu vou, mas eu vou mandar um Consolador, o Espírito Santo, que vai ficar com vocês até a consumação dos séculos, né? Não vos deixarei órfãos", está aí o versículo, "voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós viverei." Eu vivo e vocês vão viver da mesma forma que eu. Agora, todos nós que cremos em Jesus podemos ter Deus conosco, dentro dos nossos corações. É o Deus conosco, através do Espírito Santo. Nós temos sempre acesso a esse Deus conosco que Isaías profetizou. Não precisamos mais oferecer sacrifícios, obras da carne. A gente até faz algumas coisas, subindo ao monte para orar, fazemos jejuns, oramos de joelho, nos prostramos diante de Deus, fazemos algumas coisas, mas coisas de coração que a gente quer e celebrar para adorar a Deus, ou para agradecer, ou para pedir. Mas não que isso necessariamente é o culto racional. Olha aqui que Romanos fala, Paulo fala aos Romanos. "Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês." É a gente ser um sacrifício vivo. Não precisa mais levar o bezerro, não precisa levar mais o cordeiro, não precisa mais levar a pombinha, a rolinha, os animais para ser sacrificado. Nós somos o sacrifício vivo e transformável pela renovação do vosso entendimento, está na sequência desse versículo, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Deus já está aqui. Jesus veio para nos unir a Deus. Agora, através da fé em Jesus e da perseverança no Espírito Santo, temos sempre Deus conosco. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até agora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e continue acessando e assistindo as videoaulas ou as mini mensagens, as telemensagens que eu estou postando para você e que serve de inspiração para mim, tem me abençoado também. Muito obrigado em nome de Jesus.